Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino e você está conosco aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje estaremos aí dando continuidade, à nossa série abençoada que estamos estudando aí dentro da Carta de Paulo aos Romanos, fazendo parte aí daquela que é a lição relacionada aí ao terceiro trimestre de 2022. Então, está estudando aí a Carta de Paulo aos Romanos e a justiça de Deus. E hoje estaremos vendo a lição 2, cujo título é A Mensagem e o Amor de Paulo pelos Salvos em Roma. Para você que ainda não assistiu a lição de número 1, a gente sempre disponibiliza aqui neste canal uma playlist na qual você vai ter acesso às lições anteriores, tá? Para você que não viu ainda, vai lá, dá tempo de você correr lá e acompanhar conosco também a lição de número 1. Então, continuando aqui essa lição, veremos a princípio que o nosso texto bíblico básico consta lá e está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versos 8 ao 16. Também temos aí o nosso texto áureo, que está lá em Romanos 1:17, e diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha aí, gente, que maravilha, que tema para lá de abençoado, para a gente abordar aqui dentro dessa lição. Vamos então vendo a nossa introdução. Vamos lá. Após sua conversão, Paulo tornou-se um pregador do evangelho e fundou muitas igrejas. Devido aos vínculos que desenvolveu com as igrejas e o amor gerado em seu coração, ele estava sempre em contato, enviando diversas correspondências para essas comunidades cristãs. Então, está vendo inicialmente um pouco a respeito aí do início da carta de Paulo aos Romanos, entendendo aí, então, naquela fase onde a gente passa para fazer uma análise do capítulo 1, a gente viu na lição anterior alguma coisa relacionada ao autor, saber Paulo, a gente viu um pouco sobre isso aí, e dando continuidade a essa série, a gente vai estar analisando aqui aqueles que são, pelo menos, a princípio aí, os primeiros versículos do capítulo 1, dando uma sequência ainda falando sobre a pessoa de Paulo e algumas questões importantes para introduzirmos, então, o assunto dessa carta. Tá? A gente está vendo aqui, inicialmente, que muitas coisas a gente vai estar falando aqui acerca da pessoa de Paulo. Então, vamos continuar aqui, posto já a introdução, a gente já pode partir para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz aí, prefácio e saudação, a qual está lá em Romanos 1, dos versos 1 ao 7, ok? Vamos estar vendo aqui a princípio. Então, dentro desse processo de prefácio e saudação, a gente vai estar vendo já o primeiro subtópico, que diz aí, o nome Paulo. Leiamos. Na época de Paulo, a maior parte do povo hebreu normalmente possuía dois nomes, um romano e outro judaico. Como Paulo era cidadão romano, filho de pais judeus, ele tinha dois nomes. Saulo era o nome hebreu de Paulo. Quando redigia suas cartas, Paulo se referia a si mesmo como Paulo. O evangelista Lucas utilizou o nome Saulo apenas no trecho entre o capítulo 7 e o capítulo 13 de Atos. Então, para começar aqui, o ponto é falar um pouquinho sobre o nome Paulo. Tá? A gente, lembrando, para você, mais uma vez, repito, para você que não viu a lição anterior, a gente falou um pouco sobre essa questão de como Paulo introduziu a carta, ele disse lá no grego Paulos, falando a respeito do seu nome, ele colocou ali servo, a gente falou sobre essa questão de servo, doulos, mas o ponto aqui, então eu não vou fazer toda uma análise, já visto o fato de que eu já o fiz no vídeo anterior e você assistindo pode aplicar. Inclusive, coisas que a gente disse lá no vídeo anterior podem ser usadas, podem e devem ser usadas também aqui na lição de número 2. Mas, a princípio, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui alguma coisa relacionada ao nome de Paulo. Vamos ver isso aqui. Então, nós temos aqui, para começar, o nome. Então, a gente sabe que, a princípio, fazendo uma análise bem clara, a origem desse nome, ela vem, a princípio, lá, não de Paulo, eu diria, mas a origem do nome deste personagem, viria lá do hebraico. Já visto o fato de que nós entendemos que, no hebraico, Paulo seria, então, ou Saulo, melhor dizendo, seria, então, Shaul. A expressão, o termo, a palavra Shaul, alude ao português muito conhecido entre nós, Saul, aquele que era o que foi o primeiro rei da nação de Israel. Uma breve lida lá no capítulo 8 de 1 Samuel, falamos a esse respeito, do Israel pedindo ali um rei. O 9, Deus prepara toda uma cena, todo um processo para que este rei, então, seja levantado. A princípio, Saul,
e um jovem vão buscar duas jumentas que se extraviaram, e no caminho eles têm um encontro com Samuel, que a princípio era chamado de vidente, já visto o fato de que antes de termos o termo profeta, Navi, tínhamos o termo lá para vidente, dentro da visão hebraica. E no capítulo 10 ocorre, sim, a partir do verso 1, a unção de Saul. Então nós vemos aqui, entendemos até com isso, que Paulo, por ser da mesma tribo, né, Benjamim, então nós entendemos que o nome dado a ele teria sido uma homenagem a Saul, o primeiro rei, já visto o fato de que a tribo de ambos era a mesma. Então, no hebraico aí, Shaul, ok? Vamos lá então. Continuando aqui, que significa o que foi pedido. Temos também, a princípio, né, o nome dele lá no aramaico, Sha'al, que foi pedido. Temos também o grego, a qual seria Saulos, ok? Saulos, que é muito mais fácil de se entender o português, Saulo, né? Até a pronúncia é bem parecida, até nos auxilia aí para falar. Então nós temos aqui também Saulo, ou Saulos, do grego, aquele que foi muito desejado. Por fim, também nós temos o grego, tá? Dando a visão aí para o nome atual, o nome que ele estava usando, que era Paulos, que há quem traduza como pequeno, piquetucho, pequenininho, coisa do tipo. Então a questão básica é entender quando falamos sobre essa pessoa, esse personagem tão importante nas páginas do Novo Testamento, aí, o apóstolo São Paulo, o apóstolo Paulo, como é mais conhecido entre nós evangélicos, o ponto é entender que Paulo, a princípio, tinha também dois nomes ou dupla cidadania. Né? Naquele tempo, a Bíblia diz que havia o chamado cidadão romano. E havia duas maneiras de se adquirir, né, essa cidadania. Uma era natural, ou seja, uma cidadania na qual se adquiria ao nascer, já visto o fato de que pressupunha que o pai já possuía essa cidadania romana, então Paulo nasce com uma cidadania romana herdada do pai, chamada cidadania natural. E por fim também havia a cidadania adquirida, na qual alguns, por dinheiro, um bom preço, pagavam para ter essa cidadania, outros às vezes eram soldados que haviam servido ao Império por muito tempo, né, serviços prestados ao Império, né, homens de confiança, homens que agradavam ao longo de sua vida no Império como soldados do Imperador. Então, ao se aposentarem, esses homens recebiam também esse título tão honrado ali, que era o título de cidadão romano. E havia casos também em que um escravo, por vezes liberto por seu senhor, também adquiria, ao ser liberto, o título de cidadão romano. O ponto é que isso dava à pessoa uma dupla cidadania. Então nós estamos lidando aqui com Paulo, que disse, né, Paulo disse lá no capítulo 16, do livro de Atos, né, quando houve todo aquele processo a qual Silas e ele foram ali açoitados pelo fato de que Paulo houvera expulsado um demônio, um espírito de adivinhação que agia na vida de uma jovem, a qual dava lucro aos senhores ali daquela cidade. O ponto é que Paulo, então, ao ser castigado, por assim dizer, né, ser açoitado, fustigado, então Paulo, ele diz que ele exige, né, um julgamento justo, então declara ser um cidadão romano. E é claro que isso trouxe um grande alvoroço para aqueles homens que haviam feito aquilo com Paulo e Silas. O ponto é que nós temos aqui, então, baseado ainda dentro do processo da lição, o nome, a origem, então, entendendo que Paulo, e eu repito só para sair desse slide, eu repito aí, né, no hebraico, Shaul, o que foi pedido. Depois a gente passou por processo como aramaico, Sha'al, Saulos do grego, e por fim Paulos também no grego, do qual origina-se Paulo, que nós falamos aqui no português. Então a gente percebe algumas coisas mais, tá, a respeito da pessoa de Paulo aí, continuando aqui olhando para a revista. Então, Paulo, né, tinha dois nomes, então a gente vê que Paulo passa a usar esses dois nomes, e a revista atrás, eu estou de posse da revista aqui, lendo a revista para acompanhar com você aí, professor da EBD e também aluno. A gente percebe aqui no finalzinho, né, desse primeiro subtópico, o evangelista Lucas utilizou o nome Saulo apenas o trecho entre o capítulo 7, né, quando ele surge no cenário, naquele episódio onde ocorre ali o apedrejamento e, por conseguinte, a morte de Estevão. Diz a Bíblia que as vestes deles foram depositadas aos pés de um jovem, de um homem chamado Saulo. Então o nome Saulo é mencionado ali. A partir de então, segue-se a sequência onde Saulo é citado, Saulo é mencionado. Atos 8, né? Mais uma vez a gente vê o nome de Saulo. O verso 3 diz que Saulo assolava a igreja, perseguia. Então o nome Saulo é citado, né? Muitos temiam a perseguição. Nos conta também no capítulo 9 que Saulo
mais uma vez a menção de Saulo, estava ali com cartas do sumo sacerdote, ou cartas do sumo sacerdote, a fim de ir a Damasco para prender os irmãos, os cristãos daquele tempo, e a gente passa a perceber então que isso se segue, né? Quando Barnabé também vai a Tarso para trazer Saulo para estar com ele na obra, mais uma vez a menção e o nome Saulo. Mas é interessante que quando nós chegamos finalmente ao capítulo 13, que inicia com Saulo, né? Onde o Espírito disse, apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. E a gente vê que inicia-se a primeira viagem missionária e ainda o nome Saulo é citado e mencionado. Porém, a partir ali do capítulo 13, a gente vê a introdução do nome Paulo, tá? Ou do grego Paulos. O que eu acho que eu teria a dizer aqui, de repente, para você, professor de EBD, seja talvez muito interessante, importante, essa aplicação. Por quê? Porque a gente costuma ouvir, tá? Não sabemos a origem disso, mas é um daqueles ditos populares que a gente ouve muito na igreja, quando está lecionando, até mesmo pregando, né, a palavra, de que Deus é quem teria feito a mudança do nome de Saulo para Paulo. Lembrando, gente, que a gente não vê essa menção na Bíblia. A gente não há um versículo bíblico que nos diga assim, olha, Saulo teve seu nome por Deus mudado para Paulo, tá? Isso não acontece. São coisas que a gente ouve as pessoas falarem e acaba até às vezes repetindo por não fazer aquela análise correta do assunto, do tema. Não é um caso como o de Pedro. Pedro é um caso que a gente vê essa mudança, no sentido de que no capítulo 17 a gente vê, né, Jesus fala, te digo que tu és Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, olha aí o nome, Bar Jonas, filho de Jonas. Né? Então, porque não foste carne e sangue te revelaste, mas sim Pai que está no céu. Aí olha o que ele começa a dizer. Te digo que tu és Pedro, logo Petros, e começa aí. Esse é o ponto. Pedro, então Jesus, há uma mudança do nome de Simão para Pedro, a partir da pessoa de Cristo Jesus. Outro fato também ocorre lá no Evangelho de João, ou o Evangelho de Jesus, como você queria dizer, segundo João, né? Existem aqueles mais radicais, dizem, João não tinha evangelho de Cristo. Então você entende, eu estou tentando só ser didático aqui. Talvez eu diga evangelho de João ou Marcos, não para dizer que ele tenha. Você me entende aí, professor, você lida bem com essa situação, fica fácil para você. Mas o ponto é entendermos, para não sermos muito extensos demais aqui no vídeo, compreendermos o fato que em João, capítulo 1, após o momento ali em que Cristo, né, conduz João e André, ou André e João, como você queira falar, até um lugar onde Jesus estava, ali eles passam um dia com ele, à tarde, e após isso André retorna para casa, e ao retornar para casa, ele anuncia a seu irmão Simão, que ele encontrou o Messias, chamado Cristo. Então, André introduz Simão na presença de Cristo, e naquele momento Cristo passa a chamá-lo de Pedro. Então, por que eu estou falando sobre Pedro? Porque em Pedro, com Pedro, na pessoa de Pedro, a gente percebe alguma coisa bíblica, no sentido de que Cristo tenha mudado o seu nome. Mas quanto a Paulo, não. Então não há essa menção bíblica de que Paulo teria seu nome mudado por Deus. Mas, analisando o capítulo 13, parece-nos que Paulo, sim, ele é quem decide em terras gentílicas adotar esse nome. Já visto o fato de que Shaul, né, ali o nome hebraico, uma espécie de homenagem a Saul, era o nome que ele utilizava mais entre os judeus. Uma vez que ele agora se vai de maneira mais ampla aos gentios, para pregar aos gentios, ele passa então a partir daí a usar o nome Paulo, do português, Paulos, do grego, dando mais essa visão. Ok? Continuando aqui, então, para o segundo subtópico, vamos lá. Então a gente já tem aí a pessoa de Paulo. Uma vez dito algo sobre o nome dele, para você, professor, cuidado para que você acabe não tomando tempo da aula, fazendo uma confusão entre o fato de nós termos falado agora o nome, logo a pessoa, e o fato de a gente ter visto alguma coisa parecida com isso lá na lição número 1, lição anterior. A gente falou sobre o autor. Então a visão, quando falamos de Paulo sobre o autor, estava mais centrado não só na pessoa de Paulo, mas sim centrado no fato de Paulo ter sido o autor. Tércio é quem escreve, ok? Mas Paulo é quem narra, dita o conteúdo, logo Paulo é o autor. Aqui não, aqui a gente vai falar mais sobre a pessoa de Paulo, então a gente pode focar um pouco mais na pessoa dele, até para auxiliar nossos alunos aí na EBD. Continuando, é provável que Paulo tenha nascido 10 anos depois de Jesus em Tarso. Então a gente já percebe o seguinte, temos aí uma menção clara quanto ao nascimento de Paulo? Não, mas perceba aí, professor, que você já tem algo na lição dizendo é provável, tá?
o que com isso nos dá a entender que não é uma prova, não é algo que prove, não é algo que nos faça entender claramente. São cálculos feitos a partir de datas que constam na Bíblia e até mesmo datas extrabíblicas de autores, historiadores, para nos ajudar e nos auxiliar. Pais da igreja e coisas do tipo. Tá? Mas vamos lá, então a gente tem aqui uma menção que talvez tenha sido essa diferença aí de provavelmente 10 anos depois. Tá? Paulo era cidadão romano, né, como a gente já viu no subtópico anterior. Ele tinha dupla cidadania, logo cidadania romana, que inclusive alguns tinham muita dificuldade para adquirir tal cidadania. Conforme Atos 22, 28. E ainda um exigente fariseu. Outra coisa que a gente sabe sobre Paulo é um pouco do passado dele no que tange ali o que ele fazia, ou quem ele era, ou até mesmo como vivia antes da sua conversão. Então nós temos aí o fato de que o próprio Paulo disse que era fariseu dos fariseus e que dentre os da idade dele, dentre os que viviam junto a ele, né, ele se excedia em conhecimento. Aprendemos também, entendemos que Paulo estudou aos pés de um grande sábio, rabino judeu daquele período, chamado Gamaliel, né, que, segundo consta, era neto de Hillel, ou Hillel, né, ou Hilel, fica à vontade, Hilel, como você quiser falar, Hillel, como você quiser falar, ou Hillel. Então, né, mas a gente está aqui para poder auxiliar. Mas o fato é que havia, então, duas escolas de linha, se é que podemos chamar teológica, dentro do judaísmo naquele tempo, né? Duas respeitadíssimas escolas. Uma era Shammai, né? E a outra era Hillel, na qual Paulo, então, pertenceu, na qual Gamaliel também pertencia. Então, a gente vê com isso que Paulo era um fariseu perito na escritura. Isso é interessante. Em sua juventude, Paulo aprendeu a fabricar tendas, ofício que o ajudou em seu sustento durante as viagens missionárias. Outro ponto interessante também é que Paulo, além de ter passado longos anos, embora tendo nascido em Tarso, na Cilícia, Paulo também passou longos anos lá estudando em Jerusalém. Há fontes extrabíblicas que dizem que para tornar-se um fariseu, alguém estudava a média de 15 até mais anos, né? Passava muitos anos estudando. O fato é que Paulo, além de tudo isso, possuía um ofício. Tá? Outro detalhe que nós passamos a aprender através da Bíblia sobre Paulo. Inclusive, Paulo, junto a Priscila e Áquila, aquele casal, também fabricou, produziu tendas, né, durante o tempo que Paulo estiver ali fazendo suas viagens missionárias, pregando o evangelho, a lugares dos quais ele, para não ser pesado à igreja, até mesmo para evitar algum problema ou constrangimento, ou até mesmo alguma acusação de ser um mercenário que só pregava visando benesses materiais, Paulo, então, para evitar que isso lhe acontecesse, ele decidiu, hospedado e estando em alguns lugares, trabalhar com suas próprias mãos ali, através do seu suor, granjear e ganhar o seu sustento. Então, nós vemos que Paulo tinha um ofício, e esse ofício era aí de curtidor ou fabricante de tendas. Tá? E é interessante porque, quando a gente para falar sobre isso, a gente perceber um fariseu, um homem tão centrado como era anteriormente a lei, produzir tendas, né? Ou seja, passar o dia inteiro lidando com couro, ou seja, animais mortos, né? Alguém que passou uma vida toda como um separado, um fariseu, agora está lidando. Então a gente vê aí mais um processo interessante que a conversão fez na vida de Paulo, né? Essa mudança toda. Dificilmente nós veríamos um fariseu mexendo com animais mortos, ou seja, não se fazia tenda sem o couro, logo, curtidor, logo tinham acesso a raspar, cuidar. Paulo, então, cristão agora, isso é maravilhoso. Paulo tinha um ofício, trabalhava. Outro ponto, ele nasceu em Tarso, coisa que a gente meio que falou, mas está aqui também na lição. Além de ter nascido em Tarso, ou seja, ele nasceu em Tarso, mas viveu a maior parte de seus primeiros anos em Jerusalém, como declarou em Atos 22, 3. Então, outro detalhe que nos é dado aqui é o fato de, além ou apesar de ter nascido em Tarso, na Cilícia, Paulo passou longos anos. Fizeram eu aqui uma espécie de cálculo, né? Você acabou de ouvir, coisa de 15 anos ou mais, mas são fontes que a gente não tem tanta certeza ou tanta exatidão. Mas a verdade é que, para tornar-se um fariseu dentro lá do processo do judaísmo em Jerusalém, Paulo sim deveria ter passado um longo tempo lá. Outro detalhe interessante que Atos nos mostra que Paulo tinha familiares residindo em Jerusalém. Prova disso é que quando intentaram tirar a vida ali após a sua chegada em Jerusalém, a Bíblia diz que o sobrinho de Paulo, né, o seu sobrinho, com isso entendemos a luz da Bíblia, filho de sua irmã, seu sobrinho, fora quem lhe avisara, né, desse atentado, dessa tentativa de atentado que fariam a Paulo. Então Paulo tinha parentes, famílias, a saber, uma irmã
logo também um sobrinho Paulo tinha lá em Jerusalém. Continuando aqui, seu encontro com Cristo aconteceu no clímax do conflito que mantinha com a igreja, quando ele estava indo para a cidade de Damasco, autorizado a prender os cristãos. Então, esse encontro maravilhoso, essa mudança, esse divisor de águas na vida de Paulo ocorre sim, biblicamente falando, Atos 9, né? Um texto muito conhecido, pregado, aplicado, né? Um texto que trabalha essa conversão, essa mudança, esse encontro real e maravilhoso que Paulo teve com Cristo. Inclusive é isso, e é basicamente esse encontro que nós temos para usar como noção pelo fato de Paulo ser um apóstolo, né? A quem, inclusive até hoje, há liberais que às vezes não defendem a ideia de Paulo ser um apóstolo. Paulo lidou e sofreu muito com isso naquele período em que, principalmente na igreja de Corinto, até em outras mais, pessoas tentando negar o apostolado de Paulo. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, acho que o primeiro processo usado por nós para entender esse apostolado de Paulo deve ser o fato de que um dos critérios, os muitos critérios que se havia para poder alguém estar no chamado colégio apostólico, ser visto como apóstolo, era, no mínimo, era inicialmente ter andado, ter caminhado, ter estado pessoalmente com Cristo Jesus. E alguns, às vezes, até mesmo cristãos, leem a Bíblia e têm essa dificuldade de compreender isso. Mas como Paulo pode ser apóstolo se Paulo não pertenceu aos 70, não pertenceu aos 12, logo Paulo não andou com Cristo, logo Paulo iniciou o seu ministério muito após, né, longos anos após a morte de Cristo? Como é que foi isso? Quando é que Paulo esteve com Cristo? A questão é uma olhada mais ampla ao Atos 9, porque esse encontro que Paulo tem com Cristo, no qual Paulo está indo em direção ao caminho a Damasco, para ali naquela sinagoga prender ali cristãos, né, ao redor dela, né, claro, traçar planos, buscar rotas onde ele poderia encontrar cristãos escondidos, todo aquele processo em Damasco. A questão é que quando Cristo o para no meio daquela estrada, da estrada velha, mais antiga estrada da história, né, o caminho de Damasco, como também é chamado, entendeu o seguinte: o fato de que Cristo ali e com Paulo não foi uma visão. Muitas pessoas têm essa dificuldade porque pensam que Paulo teve uma visão com Cristo. A questão é que não foi uma visão, meus amados irmãos. A questão foi uma aparição, e há uma grande diferença entre visão e aparição. É claro que não teríamos tempo hábil de explicar isso aqui de maneira técnica, então eu vou tentar falar de uma forma bem simples, bem didática, tá? O fato de que visão, eu não preciso estar no lugar para ter uma visão daquele lugar. Pode ser que eu esteja em determinado lugar e Deus me faça ver um outro lugar, um outro ambiente, uma outra situação. Exemplo disso, Ezequiel 37. Há pessoas que pensam ainda hoje, eu recebo perguntas do tipo: Ezequiel, quando é que ele entrou? Que vale é esse, geograficamente falando? Não. A verdade é que não existia aquele vale. Ezequiel foi uma visão. Ele diz que a mão do Senhor veio sobre ele e o levou em espírito. Perceba que a palavra espírito lá, na maioria das traduções em português, está em espírito com E minúsculo. E algumas Bíblias, até para ajudar a pessoa a entender, nem todas, né, já vou dizendo, nem todas, mas algumas Bíblias trazem a palavra espírito com E maiúsculo quando é referência ao Espírito Santo, e com E minúsculo quando é referência ao espírito humano ou um espírito das trevas, o espírito do mal, né, eu diria assim, um demônio. Então, E maiúsculo até para ajudar a entender que quando está maiúsculo, logo é a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. A questão é que ali Ezequiel teve uma visão. Então, voltando a Paulo, que é o nosso alvo, o nosso foco, para não estender demais o vídeo, compreendemos o fato de que, então, Paulo não teria tido uma visão no caminho de Damasco, mas que Cristo teria vindo realmente ali. Jesus foi ali ter com Paulo. Foi uma aparição, que é muito diferente. Então, isso, é claro, nos faz entender que Paulo esteve com Cristo. A vista o fato de que Cristo veio a ele. Tá? Então, não pense você que Cristo que foi como a visão de Estevão, né? Onde Estevão estava sendo apedrejado aqui na terra, e vira, no momento do apedrejamento, ele vira Cristo de pé, diante de Deus, braços abertos. Mas não foi isso que aconteceu com Paulo, ou Saulo, até então como era chamado. Saulo, Cristo veio. Tá? Ele não estava no céu, por assim dizer. Ele veio à terra, apareceu e conversou, um diálogo entre ele e Saulo. E aí sim, é claro, um dos pontos também que a gente pode usar para defender o apostolado de Paulo. Já vi outras questões que nós não teríamos tempo hábil aqui. Mas caso você julgue necessário, queira saber um pouco mais, tá? Sempre deixe meu contato aí para que a gente possa conversar. É lógico, é claro, sempre direi isso aqui, sempre, que você tem, em primeira instância, seu pastor aí para te auxiliar, os obreiros, professores e líderes da sua igreja. Então você deve procurá-los, sim. Porque eu não estou aqui para criar contenda, divisão ou briga, nem do tipo, não é para isso que eu vim para cá, para essa plataforma. Mas se ainda assim
tendo o seu pastor, tendo os obreiros, líderes, pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. E se você ainda assim decidir nos procurar, estarei aqui em nome de Jesus. Sinta-se plenamente à vontade, ok? Continuando aqui, então a gente vai ver mais um ponto importante, que é o terceiro subtópico, que diz aí: Paulo, o servo. Já que a gente já viu aí o prefácio e a saudação da carta, dentro disso a gente já acabou vendo um pouco sobre o nome de Paulo, a origem dele, algumas questões mais. Falamos sobre a pessoa de Paulo, alguns detalhes pertinentes a Paulo, sua vida. Agora estaremos vendo Paulo, o servo. Vamos lá. Era assim que Paulo se sentia em relação a Cristo. Um escravo. Por isso, no início de Romanos, ele usa o termo grego doulos. Tá? Questão essa, termo esse que eu não estou colocando aqui por tê-lo posto lá na lição de número 1. Então, dá tempo, corre lá, assiste a lição. Eu vou tentar, talvez eu coloque um card aqui, mas é fácil, está no canal, está no playlist, você encontra facinho. Então, você corre lá na lição de número 1 e você vai encontrar um pouco mais. Eu trouxe o grego dessa saudação, né? Paulos, doulos, vim trazendo todo esse processo. Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo, eu coloquei tudo em grego e fiz lá para que você possa entender melhor, palavra por palavra. Continuando aqui, então Paulo é um escravo, né? Por isso, no início de Romanos, ele usa o termo grego doulos. É importante ressaltar que o conceito de doulos, escravo, está entre parênteses aí na lição, para você que a tem, como usado por Paulo, não significa uma submissão imposta no padrão de escravidão existente na época, mas uma opção de iniciativa própria e prazerosa, conforme mostra o texto de 1 Coríntios 7, 22. Então tá aqui, gente. Vamos lá. Inicialmente, o termo usado para Paulo, que nós, de maneira bem bela e romantizada, usamos como servo, traduzimos como servo, nada mais é do que, no seu contexto original, escravo. Essa é a visão, essa é a ideia. Alguém que pertence a um senhor, a um dono. Então, geralmente, você via duas palavras bem interligadas, do tipo, de um lado, a palavra Kyrios, senhor, do outro, a palavra doulos, servo ou escravo. Então, Paulo é o servo, doulos, o escravo, do Kyrios, que é Cristo, Senhor. Isso é maravilhoso. Então, Paulo se considera como pertencendo a Cristo, ok? Chamado para fazer a vontade de Cristo, pregar o evangelho de Deus, como ele diz aí, ou seja, logo com isso também de Cristo. Essa é a questão. Então, Paulo, ele se vê como um servo, como um escravo, né? Se você quiser traduzir melhor a palavra, havia naquele tempo palavras para servo do tipo, a palavra diáconos, de onde saiu o termo diácono na nossa igreja, um servo. A outra palavra, ruipereta, também, um escravo. E a palavra doulos, dando essa visão de um escravo, alguém que pertencia a outrem. E Paulo tinha o maior prazer em sua vida em dizer: eu sou escravo de Cristo, pertenço a Cristo, estou aqui única e tão somente para fazer a vontade de Cristo. Eu não tenho a outro a quem recorrer senão a Cristo, eu não tenho para onde ir senão para Cristo, eu não tenho como viver senão por e em Cristo. É isso que Paulo queria citar. Então ele se coloca verdadeiramente como escravo. E aí você percebe sim que a melhor tradução que se encaixaria essa palavra, embora servo seja uma palavra que já nos denote essa questão, mas a palavra escravo, para doulos, do grego, também é, ou até mesmo a melhor palavra, a melhor expressão para ser utilizada como tradução aí. Continuando, vamos então para o tópico de número 2. Vamos lá. Nós temos aqui tópico 2, ou segundo tópico. Ação de graças e desejo em visitar Roma. Então, a gente já viu, professor, sempre que eu mudo de tópico, eu gosto de falar um pouquinho e ressaltar. Então, a gente já viu aqui, professor, dentro do processo, claro, a gente pegou a carta aos Romanos, abriu e começou trazendo do capítulo 1, do verso 1 ao 7, todo esse processo aí ligado a um prefácio e saudação. Então a gente passa a entender o processo da carta, no prefácio, a maneira como Paulo falava, né? Paulo, servo, ou seja, escravo de Cristo, né? Chamado para apóstolo. Então esse é o processo. Então ele está no prefácio se apresentando. Logo, ele continua, então, falando um pouquinho sobre esse processo. Então, a gente percebe o que agora? Vamos ver aqui, a partir do verso 8, Paulo começa a fazer uma doxologia, ou seja, uma espécie de agradecimento. Vamos tentar entender isso aqui? Vamos lá, então, é que a gente vai perceber de cara, desde já, dentro do verso de número 8, né? Esse agradecimento, essa gratidão.
Ou seja, Paulo agora está abrindo o seu coração e revelando aos irmãos em Roma o que está se passando no coração dele naquele momento. E é uma grande alegria. Continuando, então, estamos já para ação de graças, né? Está aí no subtópico 2.1. Ação de graças. Está em Romanos 1, verso 8. O apóstolo Paulo inicia a maioria das cartas que escreveu demonstrando gratidão a Deus. Então a gente percebe que é comum, né, para Paulo, geralmente, iniciar falando, agradecendo a Deus. Né? Isso é maravilhoso. Ok? Cartas que você não vai encontrar isso, e uma delas é interessante, é a Epístola de Paulo aos Gálatas. Né? Paulo está bem estressado ali com os crentes da Galácia, já visto o fato de que Paulo estava estranhando o fato de maneira tão depressa, tão rápida, eles estarem se bandeando para o judaísmo, né? Coisa essa que a gente percebe ao ler, mas o nosso foco, lembrando que é Romanos, estou só pincelando aqui, mas a noção e a ideia é que Paulo está feliz, como ele costumava fazer, palavras de ação de graça, gratidão a Deus pela vida desses irmãos. E aqui no 8º versículo do primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo também está dando graças a Deus. Essa atitude de Paulo tem origem na sua absoluta certeza de que um dos aspectos básicos e indispensáveis da vida cristã é a gratidão ao Senhor. Então a gente já percebe, meus queridos e amados, que saltando já do prefácio da saudação, Paulo inicia o verso 8 louvando a Deus, agradecendo a Deus, feliz demais com as notícias que lhe chegavam a respeito da igreja em Roma, com o fato do evangelho ter alcançado, ter chegado àquele lugar. Meus amados, que motivo Paulo teria para se alegrar? Inúmeros motivos. Acho que faltaria tempo a nós aqui para tentar enumerar todos esses motivos que Paulo estava tendo naquele momento para agradecer a Deus. Já visto o fato de que Paulo agora está presenciando o Evangelho de Cristo chegando no berço da idolatria naquele tempo. Roma, nós podemos colocar como a capital da idolatria. Já visto o fato de que o panteão grego e o panteão romano, né, tinha ali, possuía diversos deuses, né, adoração a esses deuses. Ali era o berço da filosofia, e dentro da filosofia, muitas das questões do evangelho, a maioria, eu diria, todo o evangelho era negado, basicamente, por aquelas filosofias, né, ressurreição de Cristo, e até mesmo o fato de ressurreição, eles negavam essas questões. Então, Paulo agora está feliz porque, em meio a tanta idolatria, em meio a tanta promiscuidade, em meio a tanto desejo de sangue, guerra, poder, no sentido de tomar posse e alargar territórios, como Roma tinha, lá no meio de toda aquela confusão, se assim podemos dizer, estava lá quem? A igreja de Cristo havia chegado lá. O evangelho do reino de Deus estava sendo pregado lá. As boas novas do Senhor. Cristo Jesus já era Senhor de muitas pessoas dentro de Roma. Então isso é motivo de alegria. Para nós é importante pensarmos assim. A gente sabe a situação atual do mundo, a gente sabe para onde o mundo está caminhando, perseguição ferrenha contra a igreja, muitos são os obstáculos que a igreja tem enfrentado na atualidade, e há de enfrentar ainda mais. Uma breve lida em Apocalipse nos mostra que, embora a gente ore e continuemos orando, sim, não quero ser aqui o profeta do caos, mas muitas coisas hão de acontecer ainda para abalar a estrutura desse mundo. A gente percebe isso lendo o livro do Apocalipse. Mas ainda assim, o que a gente percebe é que Paulo está feliz, porque há em seu coração motivos mil para regozijar, sabendo que o evangelho havia chegado lá, estava sendo pregado ali, a igreja estava marchando também dentro do império, na capital do Império Romano. Vamos lá. Nós temos aí o subtópico 2, ok? 2.2, vamos lá. O desejo de Paulo em visitar a igreja em Roma. Sabendo, pois, de tudo isso, Paulo tinha um desejo. Que desejo era esse? Visitar a cidade. Leiamos. Apesar de o apóstolo Paulo não ter sido o fundador da igreja cristã em Roma, ele orava incessantemente pelos cristãos romanos. Quanto à fundação da igreja, uma breve lida, ou melhor dizendo, peço perdão, assista ao vídeo lá, e a gente vai perceber que vídeo da lição de número 1. Esse assunto também eu abordei na lição anterior. Para você que não viu, vai lá também e você vai encontrar um pouco sobre essa questão do como o que teria originado lá a igreja em Roma, tá? Então, partindo disso, eu quero só trazer observações e explicações para que não se estenda demais esse vídeo, comentários, subsídios baseados aqui, a princípio, dentro só desta lição. Então, a gente tem o seguinte, o fato aqui é
não entrar muito nessa temática do motivo pelo qual, ou como a igreja foi fundada, mas o fato de que Paulo estava orando. Então, cabia, que coisa maravilhosa, havia e cabia no ministério desse homem tão abençoado, Paulo, tá, a intercessão. Paulo não era só alguém que desbravava quanto a pregar, abrir trabalhos, fundar igrejas, evangelizar pessoas, mas Paulo também intercedia, Paulo também orava. Então, Paulo está dizendo aos romanos o quanto, né, ele orava por eles, o quanto era prazeroso para ele. E é claro, com isso, Paulo quer dizer para os irmãos em Roma que ele sabia das dificuldades enfrentadas por aquela igreja no modo geral, embora havia alguns problemas dentro da igreja, problemas internos, né, como sempre há em congregações, né, ministérios, placas, denominações, existem os seus problemas internos, mas também há aquela luta externa, ou seja, aquela luta na qual sistemas, governos, leis criadas contra a igreja vêm para tentar fechar, parar a obra. E não era diferente nos tempos de Paulo. Então a igreja em Roma vivia isso, e Paulo está dizendo que orava por eles. Isso é maravilhoso. Eles podiam não só contar com a amizade, o carinho, o amor de Paulo, mas principalmente com suas orações, com súplicas diante de Deus por eles, tá? Intercessões. Isso é maravilhoso. No início do versículo 11 do capítulo 1, Paulo faz a seguinte declaração aos cristãos em Roma: porque desejo ver-vos. Olha aí, desejo ver-vos. Isso demonstra a vontade que o apóstolo tinha de ir àquela cidade. Por diversos motivos, Paulo havia sido impedido de visitar os cristãos que viviam em Roma. Na época em que redigiu esta correspondência, Paulo não imaginava que visitaria Roma na condição de prisioneiro. Outra coisa que também nos é informada por Paulo nesta carta é que Paulo ansiava, Paulo desejava ir ter lá com a igreja de Roma, ter com os irmãos. Embora nós saibamos que Paulo dissera lá, né, aí a gente adianta um pouco, a gente está no capítulo 1, mas o capítulo 15 desta mesma carta nos faz entender que Paulo também ansiava estar ali a fim de conseguir, quem sabe, algo para lhe auxiliar, porque Paulo ansiava, desejava ir à Espanha. O que a gente não pode fazer é cometer o erro de pensar que Paulo, com isso, estava meio que usando esta igreja para, através da mesma, chegar à Espanha. Do tipo que Paulo só queria que ajuda financeira, provisões, para que, passando um tempo ali, ele chegasse, ou pensar que a igreja em Roma era um trampolim para que Paulo pudesse alcançar a Espanha. Não, não é isso. Paulo fala do desejo de estar lá. Paulo fala de querer estar com eles. Então, a gente precisa entender o seguinte, o mesmo amor, fé e intensidade que Paulo tinha para chegar lá à Espanha, seu alvo, seu foco após o término de sua viagem, também era o mesmo amor, o mesmo afinco, o mesmo desejo, o mesmo sentimento que Paulo tinha em estar. Então, Paulo não queria passar por Roma, como alguns dizem. Entendemos, lendo isso, que Paulo queria estar com eles. Paulo queria repousar naquela terra. Paulo queria ter o prazer e o privilégio de estar com aqueles irmãos, conversar com aqueles irmãos e passar um tempo com aqueles irmãos, tá? Isso é para lá de interessante, ok? Então, Paulo, sim, eu desejo ver-vos, estar convosco, estar aí com vocês. Então, era um desejo que Paulo nutria no seu coração, tá? Além de uma visita, Paulo queria estar com os irmãos lá na igreja em Roma. Olha que coisa tremenda, poderosa e abençoada aqui. Então, vamos lá. Para fechar, né, como eu já li, na época em que Paulo redigiu a correspondência, não imaginava que visitaria Roma na condição de prisioneiro. Embora não da maneira que queria, sabemos nós, que temos a Bíblia completa, lendo a Bíblia descobrimos e sabemos que Paulo, sim, chegou a Roma, mas como prisioneiro. Então, Paulo não chegou como queria, não alcançou a Espanha como queria, ao chegar em Jerusalém, porque antes de Paulo partir para lá, Paulo estava em Corinto, e antes dele partir para Roma como queria fazê-lo, a Bíblia diz que Paulo primeiro desejava levar a Jerusalém, subir a Jerusalém levando uma oferta, ali vindo, né, dos irmãos, para ajudar ali aquela igreja de Jerusalém, que estava em apertos, e após levar essa oferta, Paulo partiria dali, entendemos nós, para Roma e, por conseguinte, para a Espanha. Mas os planos de Paulo, nesse sentido, foram frustrados. Ou seja, os planos de Paulo, não de Deus, jamais serão, de Deus nunca. Jó 42:2. Então, Paulo foi levado a Roma, mas como prisioneiro, ele chegou lá. 2.3. Objetivos específicos da visita de Paulo a Roma. Vamos lá?
Um dos objetivos de Paulo durante a visita que faria a Roma está descrito na frase comunicar algum dom espiritual, verso 11. No caso da igreja cristã romana, ele desejava levar aos irmãos dali algo a mais em termos de maturidade espiritual, assim como estabelecer alguns boatos a respeito, ou esclarecer, desculpa, alguns boatos a respeito da fé cristã. Outro objetivo evidenciado no texto bíblico é que a visita do apóstolo a Roma poderia proporcionar conforto mútuo. Então, Paulo tinha alguns objetivos de maneira específica, que a gente passa a perceber fazendo uma breve lida aqui dentro da lição. Professor aí, você da EBD, e a gente junto aqui acompanhando também. É claro, caso um aluno esteja aí assistindo, é um prazer ter você conosco aqui sempre, tá? Esse trabalho todo é feito voltado a vocês aí, que estão de maneira direta ligados à EBD, quer seja professor, quer seja aluno que está ali ajudando o professor. Okay? Então, a gente vê que Paulo ia ali para ajudar os irmãos, auxiliar os irmãos. E é claro, essa expressão fruto e dom, Paulo usa o termo fruto e dom, a entender que Paulo ansiava ajudar os irmãos espiritualmente, sanar dúvidas que os irmãos pudessem vir a ter, dúvidas e questões espirituais, como ele fizeram lá com a igreja de Corinto, embora o tenha feito na maior parte em carta, mas ainda assim Paulo pessoalmente estaria com os irmãos a fim de elucidar alguns pontos. Tanto é que essa carta nos mostra isso, os temas trabalhados por Paulo nessa adoção, né, essa questão da filiação com o pai, ou seja, a questão da justificação pela fé e outros temas mais, o futuro de Israel, coisas que são abordadas nessa carta, nos fazem entender que Paulo queria explicar, elucidar, trazer aos irmãos uma noção mais ampla, tá? Essa visão da devassidão, perversão cometida pelos gentios, esse distanciamento que os gentios tiveram para com Deus verdadeiro, adorando a criatura ao invés de o Criador, todas essas questões Paulo queria tratar com eles. E fruto, é lógico, o que nos faz compreender no termo fruto que Paulo ansiava também ganhar almas ali, naquele lugar, pregar o evangelho, não só como um teólogo. Paulo não chegaria ali como um teólogo, daquele do tipo tirar dúvidas, tá? Para debater com os irmãos, não, ou até mesmo trazer conceitos teológicos acerca de Cristo. Paulo também queria pregar, anunciar o reino, o evangelho, ganhar almas, ampliar ali, glória a Deus, a seara, o desejo de Paulo também, por isso ele usa o termo fruto. E outro objetivo evidenciado também é que, a gente leu agora, repito, só para poder aplicar, é que a visita de Paulo a Roma poderia proporcionar conforto mútuo, ou seja, Paulo traria ali conforto para ele e para os irmãos, então seria confortante a ambos. Tá? Acho que uma coisa só que eu não falei aqui, deixa eu ver, é isso aqui, eu li na revista, mas não falei. Assim como esclarecer alguns boatos a respeito da fé cristã. Outra coisa interessante também, né? Coisas que as demais pessoas, os demais povos e até as seitas contrárias à fé cristã falavam, Paulo também iria ajudar os irmãos a entender e compreender melhor isso. E quem sabe também, embora não esteja aqui na lição, mas a gente lendo a carta passa a perceber, quem sabe boatos acerca da fé de Paulo, a pessoa de Paulo. Né? Sabe lá o que estavam dizendo acerca de Paulo, e Paulo precisava também esclarecer e fazer com que os irmãos pudessem compreender quem era realmente ele, sua fé genuína, sua conversão verdadeira e sincera, coisas essas. E esses eram ali uns dos poucos, ou um dos mais claros objetivos, se é que eu posso dizer assim, que Paulo tinha. Os mais específicos objetivos que Paulo tinha nessa visita. Continuando então, nós partimos para aquele que é o terceiro e último tópico da lição. O tema central da carta. Então a gente passa a perceber dentro aqui da lição o tema central da carta. Vamos ver isso? Já caminhando aqui para o final desta abençoadíssima lição, nós temos o subtópico 3.1, sem envergonhar-se do evangelho. O que é isso? Leiamos. Na primeira parte do versículo 16, Paulo afirmou, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Essa declaração é parte do conteúdo do tema central de Romanos. Tanto em Atenas quanto em Roma, o evangelho era escarnecido como uma religião de fanáticos. Ele não era visto como algo sério, particularmente no que diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo. Entretanto, o apóstolo não sentia qualquer tipo de vergonha pela mensagem anunciada, nem qualquer receio pela perseguição aos cristãos, que era consequência dessa pregação. Então, continuando, gente, o que é isso? Não me envergonho do evangelho. A pergunta é, havia algo a se vergonhar no evangelho em si, na essência do evangelho, na mensagem do evangelho? Havia algo que, sendo dito quanto o evangelho, traria alguém algum tipo de vergonha, seria algo vexatório?
alguma coisa que pudesse comprometer a essência do evangelho, havia uma discrepância, um erro teológico crasso dentro do evangelho? Não. Então, Paulo, quando diz não me envergonho do evangelho, Paulo está basicamente se referindo ao sentimento em que ele nutria pelo evangelho, haja vista o fato de que muitos eram contrários ao evangelho, muitos não levavam o evangelho a sério. Então, o que Paulo está trazendo aos irmãos, o que Paulo está com esta tão poderosa frase dizendo, eu diria assim, é para que aqueles que receberam o evangelho jamais pudessem, diante dos filósofos, dos grandes pensadores que assim se achavam, das teses debatidas no Areópago, em lugares do tipo, né, naqueles encontros, que essas pessoas pudessem manter firme a chama do evangelho e jamais se envergonhar, jamais negar. Para nós, hoje, isso é poderoso e maravilhoso. Olha que aplicação tremenda. Muitos são os que nas faculdades da vida se envergonham de ser cristãos evangélicos. Numa rodinha de pessoas, muitos falam, fulano, e começa a zombar do evangelho, daqui a pouco tem um crente lá, tem um cristão, tem um evangélico naquela rodinha lá de escarnecedores, e eles estão zombando, e alguém vira para o cristão e fala, e você? Você tem um jeito de crente? Você é crente? Aí a pessoa, para estar entre os descolados da faculdade, do cursinho, o que quer que seja ali, a turminha do futebol, não importa, onde quer que esteja, para parecer o descolado entre o grupinho, acaba dizendo, não, eu não. Mas você parece, você tem um jeitinho, não, eu que é isso, não, isso é eu. Então tem gente que se envergonha do evangelho. E é isso que Paulo está defendendo. O não envergonhar-se do evangelho não significa dizer que tem algo no evangelho que possa ser motivo de vergonha. Então Paulo não está se referindo ao evangelho. Ele está se referindo a ele, ao sentimento que ele nutre pelo evangelho diante de todos os obstáculos que ele vem encontrar. Todas as teses, todos os pensamentos e filosofias humanas contrárias ao evangelho, nada disso podem mudar o pensamento e a opinião de Paulo acerca do evangelho. Todos nós sabemos que o império, por conseguinte inteiro, romanos, gregos, né, entre os filósofos, pensadores, aqueles tidos como sábios, né, tidos aí cotados como os maiores sábios da história, a ressurreição era algo de se rir. Tanto é que Paulo lá, a partir do capítulo 17 de Atos, Paulo está em Atenas, no Areópago, Paulo começa a falar, ali debater com aqueles homens, e quando Paulo cita o processo da ressurreição, eles falam, sobre isso te ouviremos depois. Paulo foi chamado de tagarela, né, espermologos lá no grego, tagarela. Ó, não queremos nem conversar, não acabou por aqui a conversa, ressurreição, para com isso, aonde você crê nisso? Então, assim, zombando. E Paulo, a posição de Paulo, o posicionamento dele é maravilhoso, esse deve ser o nosso posicionamento. Tá? Diante de ensinos, né, melhor dizendo, de ensinos aí humanos, né, teorias, como uma teoria ligada a evolucionismo e outras coisas mais aí, diante de tudo isso aí, o que a gente tem que entender é o seguinte, nosso pensamento é um só, não me envergonho do evangelho, eu sei quem tenho crido, eu estou aqui para viver, pregar e viver o evangelho genuíno de Cristo. Então, você que me assiste aí, jamais negue o evangelho, não importa o ambiente que você esteja. Tem gente que quando está perto de pessoas chiques, sei lá, eu não. Então, nas rodinhas dos sábios, né? Porque hoje ser sábio para alguns, glória a Deus que não é para todos. Há um povo ainda que mantém a sabedoria de Deus. Mas para alguns ser sábio é estar entre um grupinho de pessoas fumando e usando entorpecente, falando mal daquilo, mal do outro, zombando da Bíblia, desmerecendo. Para alguns isso é sábio, mas para nós não. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Para nós, a sabedoria está em temer a Deus. Continuando então, você que me assiste aí, nunca, jamais, em hipótese alguma, se vergonha do evangelho. Nunca. Você não. Você serve ao Pai Todo-Poderoso. Você serve ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vergonha do evangelho? Nunca. Nós nunca nos envergonharemos do evangelho. 3.2. A justiça de Deus e sua natureza. A justiça de Deus possui mais de uma perspectiva. De acordo com... Deixa eu voltar aqui. De acordo com a justiça de Deus, possui mais de uma perspectiva. De acordo com o que se encontra na primeira parte do versículo 17. Ela está associada à natureza de Deus e à forma como ele concede o seu caráter ao ser humano pecador. A atribuição da justiça de Deus à raça humana decaída e perversa ficou conhecida
em Romanos 5:1. E a partir da reforma protestante, na justificação pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente passa a entender o seguinte, né? Aqui a gente já está entendendo um pouco mais do tema principal e central da carta, que é a chamada justificação pela fé. Isso é maravilhoso. Aqui nos é apresentado esse tema tão importante, tão maravilhoso e tão abençoado, né? Essa imputação que houve da justiça de Deus em nós, por intermédio do sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que não havia um justo sequer. Não havia um justo. E nesse momento, então, não confunda isso aí com boas obras, agir bem. A quem leia o texto lá de Gênesis, capítulo 6, e diz, não era justo. E não entende essa visão de justiça. Então, essa carta aos Romanos, é claro que, embora eu pincele aqui, eu vou trabalhar de acordo com a lição, mas eu vou pincelar, eu vou trazer um pouco mais sobre justificação à medida que a gente for trabalhando aqui a lição, tá? Esse é o processo. As linhas que Paulo usou dentro dessa carta para trabalhar a justificação pela fé. Mas o ponto aqui a gente passa a entender, tá, como é que se deu inicialmente esse processo, tá? Como é que todo o processo da justificação aconteceu, ok? Quando Deus em si, ali, em Cristo Jesus, através de seu Filho, o sacrifício de Cristo Jesus, nos justificou. Esse débito, essa dívida que nós tínhamos impagável, foi paga por Cristo, logo tornando-nos justos. Isso é maravilhoso. Caminhando para o final, 3.3. Nós temos aqui a justiça de Deus e a santificação. A justiça de Deus é o meio pelo qual alguém pode sair justificado, ou seja, tornado justo. Então, no tribunal de Deus, nós fomos justificados quando nós entendemos e aceitamos o sacrifício de Cristo. Ele, por intermédio de sua morte, nos lavou, nos remiu, tornando-nos justos. Tá? Então, a posição do homem que tem a Cristo diante de Deus é de justo. Tá? Não por intermédio nosso, não por algo que tenhamos feito, não por algo que tenha a partir de nós, mas por algo que Cristo fez por nós. Estamos justos. A justiça é o convite para uma existência santificada, para uma figura do Senhor Deus, para que a figura do Senhor Deus seja eficazmente reconstruída no ser humano. A harmonia com Deus é restabelecida por meio da sua justiça na salvação do homem. No entanto, durante a existência, o salvo deve buscar a santificação de maneira progressiva. A santificação é aperfeiçoada pela ação do Espírito Santo no ente humano redimido. Então, uma vez justificados, uma vez justos, vistos como justos pelo sacrifício de Cristo, estamos justificados diante de Deus. Agora, o que a gente precisa entender é que a gente, uma vez justificado, precisa agora levar uma vida de santidade. Esse é o processo. Ao ato da santificação, na qual, de maneira espiritual, nos tornamos santos diante de Deus, com a morte de Cristo, a nossa entrega a Ele, morte e ressurreição de Cristo, logo a nossa entrega a Ele, mas também é um processo no qual nós participamos. De que maneira? No sentido de que, uma vez lavados, redimidos, e postos e vistos e tidos como santos diante de Deus, embora ainda tendo uma natureza pecaminosa, nós procuramos andar em santidade, andar em retidão, andar buscando sempre viver, obedecer os parâmetros, os padrões estabelecidos por Deus, como regra para nós em sua gloriosa e maravilhosa palavra. É levar uma vida separada do pecado, separada do que Deus não gosta. E esse é o processo de santificação. Essa é a nossa parte, nós podemos dizer assim, na santificação. Em que sentido? Todos os dias nos separarmos. Essa é a ideia de santo, né? Kadosh, separado. Essa é a visão que nós temos que entender. Tá? Que a gente deve todos os dias e a cada dia nos separar de práticas as quais Deus abomina. Andarmos fora e longe de práticas as quais aborrecem ao nosso Deus. Tá? Caminhando, então, diríamos aí, esse aí é o final da nossa lição. Deixa eu ler a conclusão e fazer algumas considerações bem breves. Nessa lição, vimos que Paulo orava sem cessar pela igreja romana. Além de orar, o apóstolo tinha ao menos 2 objetivos em relação à sua futura visita àquela igreja. Primeiro seria o quê? Aperfeiçoar a vida espiritual dos cristãos ali e assim fortalecer a fé daqueles que tinham, né? A fé que eles tinham. Paulo ainda queria estreitar a sua comunhão com esses cristãos, para que houvesse mútuo consolo entre ele e os romanos. Tá aí, gente. Mais uma lição. Espero em Cristo que possa ter
ajudado a você e professor, também a você aluno que conosco está aqui acompanhando, né? Já já estaremos aqui postando aquela que é a terceira lição, tá? Que fala aqui, olha, só a graça pode livrar da condenação. Então convido você também a assistir a lição de número 3. Estaremos aí trabalhando a fim de gravá-la em tempo hábil, postá-la também em tempo hábil, para que a gente possa, todos nós juntos, fazer aí, amém, essa coisa maravilhosa que é participar da lição. Então a você, professor, fica aí, né, o meu carinho a você, fica aí aquele abraço a você, conte conosco, você que está sempre conosco aí, Ministério Me Edificando à Luz da Bíblia, né, Fernando, sou eu, Lohane, minha esposa, e Rafael, meu filho, porque eu não costumo fazer nada sem a minha família. Eu acredito sim que quanto mais próximo, mais junto eu estiver da minha casa, da minha família, muito mais Deus fará na minha vida, no meu ministério, principalmente na minha casa, na vida da minha esposa, na vida do meu filho, que são ali os meus companheiros em tudo que eu faço. Eu tenho o prazer de ter a minha família comigo. Então, tá aí mais uma lição, mais uma aula. Todos os amigos aí que nos acompanham, todos estão aí nos ajudando, né? Tá, nosso irmão Jorge, Deus abençoe, o homem de Deus, prazer estar contigo. Nosso irmão Jonathan, a quem por muito tempo tem aí me enviado a revista. Oh, Deus abençoe, meu irmão Jonathan, aí do Rio de Janeiro. Você é bênção, varão. Glória a Deus, eu te amo muito. Você é bênção, homem de Deus. Que a gente pôde contar contigo, além do trabalho não parou, graças a Deus, porque sempre aí me enviando de longe, né, do estado do Rio de Janeiro, estou no estado do Espírito Santo, me enviando aí a revista, tá, varão? Deus te abençoe poderosa e gloriosamente. Então tá aí mais uma lição, fique com Deus. Até a próxima aula. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém.